Fala galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer um vídeo, né? Que a matéria dessa aula de hoje não vai cair no nosso teste do dia 31. Importante frisar isso com vocês, até para que vocês não precisem estudar agora para esse teste do dia 14, tá? A matéria acabou na última aula, mas o vídeo de hoje já tem uma importância muito grande até para a nossa prova. E a partir disso, a gente vai trabalhar alguns conceitos que são muito importantes, né, dentro da física, né? E esse conceito tem a ver com líquidos. A gente vai trabalhar com a física e em situações a gente vai envolver fluidos líquidos. E esse conceito é o conceito de empuxo. Eu quero que vocês abram aí a apostila de vocês na página 28, né? E a gente vai entender por que algumas situações ocorrem no nosso dia a dia e a gente não consegue explicar, né? E a partir da física ela vai poder nos orientar. Então, abra a página aí na página 28, a apostila, e a gente vai continuar. Então, é o seguinte, a gente está vendo aqui na figura, né, uma grande embarcação, e vocês devem se pensar, por que essa embarcação não afunda? Por que ela não afunda, né? Então, ali, a explicação já vem logo ali embaixo, ó. Quando o peso do navio iguala-se ao empuxo, a embarcação flutua. Lembrando que o peso é uma força que faz com que os corpos caiam, né? E no líquido isso não é diferente. Mas só que no líquido a gente tem uma força que é contrária ao peso, né? É uma força que é contrária ao peso. E essa força a gente chama de empuxo, não é impulso, empuxo. Empuxo, aí o que ele fala? O que é o empuxo? Empuxo é o nome dado à força exercida por um fluido, um líquido, sobre um objeto mergulhado total ou parcialmente nele. Também conhecido como princípio de Arquimedes, o empuxo sempre apresenta direção vertical e sentido para cima. Ou seja, tem aqui o corpo está na água, tem o peso para baixo e o empuxo para cima. Tudo bem? Assim que um objeto qualquer é mergulhado em um fluido, ele começa a se deslocar. O empuxo corresponde ao peso do volume do líquido deslocado pelo objeto. Sendo assim, podemos definir matematicamente o empuxo como o empuxo é igual ao peso deslocado. Eu não estou preocupado como a gente vai calcular isso, tá? Mas aí a gente pode entender por que alguns corpos flutuam e outros não, né? Por que um navio com uma massa tão grande, né, ele consegue se manter flutuando e se eu tacar uma pedra na água, ela afunda? Qual a diferença, né? Isso tem a ver com a densidade, né? Isso tem a ver com a densidade. O navio, ele não afunda justamente pela seguinte situação. O navio, ele é uma estrutura de ferro, não de ferro, mas uma estrutura metálica, né? Uma estrutura de metal. E esse metal, ele faz uma casca, como se fosse uma casca. Mas por dentro do navio, né, de um barco, o navio ele é oco, né? Ele não é uma estrutura maciça. Ele não é uma estrutura igual essa caneta. Essa caneta aqui é uma estrutura maciça, né? Mas o navio por dentro ele é oco. Então, como o navio ele é oco, ele é cheio de quê? Ele está cheio de ar. Ou seja, o navio ele acaba não afundando porque a densidade do ar ela é menor que a densidade da água. Ou seja, como o volume é muito grande de ar, o navio acaba não afundando. Quando há um furo no navio, por exemplo, vocês devem ter visto falar no tal do Titanic, né? Que o navio ele bate contra um iceberg e ele acaba rasgando, né, a estrutura do navio, a água invade o navio. Aí, quando a água invade o navio, a massa se torna muito grande, o volume se torna maciço, o navio acaba afundando, né? Então, como que surge o empuxo? O empuxo surge por causa de uma diferença de pressão existente entre a parte inferior e superior de um objeto mergulhado no líquido, né? Então, o que a gente pode entender do empuxo, né? Quem que explicou essa teoria? Essa teoria foi explicada por Arquimedes, matemático e engenheiro grego, que foi incumbido por um rei de mostrar se a sua coroa era de ouro maciço ou se havia impurezas misturadas nela.
Ou seja, isso aqui é uma história, é uma lenda, tá? Mas a gente tenta explicar a partir disso, né? Enquanto tomava banho em uma banheira, ele reparou que impurezas misturadas, que a água saía da banheira quando ele entrava. Por exemplo, você está lá numa banheira, vai entrar nela, você ocupa o lugar da água, a água vaza. A partir daí, ele pôde descrever a sua ideia sobre o empuxo e anunciar que todo corpo mergulhado em um fluido sofre a ação de uma força vertical e para cima, o que corresponde ao volume do líquido deslocado pelo corpo. Essa força que aplica no corpo para cima faz com que o líquido saia, tá? E quais são as condições de flutuação? O corpo ele vai afundar se o peso for maior que o empuxo, ele afunda. O corpo vai ficar em equilíbrio, né, se o peso e o empuxo forem iguais. E o corpo ele vai boiar se o empuxo for maior que o peso, tá? E o exemplo da aplicação, por exemplo, os submarinos utilizados pelas Forças Armadas, por exemplo, são um exemplo clássico de aplicação do empuxo. Enquanto o submarino mantém-se flutuando na superfície, né, da água, podemos afirmar que o empuxo é igual ao peso. E a embarcação mantém-se em equilíbrio. Para submergir, para baixar, ele enche alguns reservatórios com água e faz com que seu peso torne-se maior. Com isso ele afunda e ele consegue fazer as pesquisas no fundo do mar. Entendeu? Então é o que aconteceu, por exemplo, com o Titanic. Só que o submarino ele tem uma estrutura toda fechada e os tripulantes, né, do submarino eles não morrem afogados, né? Agora, no navio é aberto. Começa a encher d'água, vai afundar, você vai morrer. Né? Infelizmente acaba acontecendo isso. Tá bom? Então depois eu vou mostrar aqui um videozinho complementar para vocês sobre as causas do acidente do Titanic, para vocês entenderem o que aconteceu. Tá? E é uma coisa, acho que é até um fato histórico legal de vocês poderem caminhar em relação a isso. Tá bom? Galerinha, fiquem com Deus e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês.